Olá, hoje eu irei falar sobre terapia sequencial na osteoporose, como manejar. Esses são meus conflitos de interesse. Eu sou médico, professor, pesquisador. Osteoporose é uma condição crônica de saúde, o acompanhamento é para o resto da vida. Todos os pacientes têm que praticar a medida não farmacológica, entretanto, a abordagem medicamentosa tem que pesar risco-benefício no longo prazo, por isso a discussão de terapia sequencial. Esse é nosso arsenal terapêutico e essas são nossas principais opções, pois são as que evitam todos os tipos de fratura baseado em evidências. Inúmeros são os problemas para troca de terapia, isso vai desde problemas burocráticos a contraindicações ou efeitos colaterais, surgimento de novos mecanismos ou falha terapêutica. Falha terapêutica é definida naquele paciente que já está há pelo menos 12 meses de adesão à terapia e que sofre duas ou mais fraturas por fragilidade, ou uma fratura com densitometria piorando e marcador de remodelamento fora do esperado, ou o paciente que está perdendo densidade mineral óssea e o marcador de metabolismo ósseo não está se comportando da maneira como se espera. Teve falha terapêutica, obrigatoriamente, troca de tratamento. Essa troca pode ir desde um antirreabsortivo mais fraco para um mais forte, um medicamento oral para um parenteral, o antirreabsortivo de uma classe por outra, ou até um antirreabsortivo por um medicamento anabólico. Existe uma estratificação de risco baseada em densitometria, FRAX e presença ou não de fraturas clínicas. Nos últimos anos, todas as diretrizes mundiais foram atualizadas, baseado no surgimento de novos medicamentos. O paciente de baixo risco, ele pode receber orientações ou abordagens de prevenção, seja não farmacológico, ou seja com uso de terapia hormonal raloxifeno, obviamente dentro de um contexto ginecológico, tá? Onde haja oportunidade para terapia hormonal raloxifeno e que traga benefício ósseo. A terapia hormonal reduz a incidência de fraturas de coluna e de fêmur, entretanto, após a sua suspensão, a proteção de fratura cai logo em seguida, então necessita-se de uma terapia posterior. No paciente de risco moderado, que é aquele que tem densitometria com osteopenia ou que a densitometria está piorando, a primeira linha é a terapia hormonal, a janela de oportunidade é principalmente de 50 aos 60 anos, mas aqui também é possível fazer uso de raloxifeno ou de bifosfonados. Por outro lado, o paciente de alto risco, esse, junto com o de muito alto risco, é o paciente no dia a dia do consultório de ortopedia. São pacientes que já têm osteoporose na densitometria, têm um FRAX de alto risco ou pacientes que já tiveram uma fratura típica. Então, são pacientes que, em primeira linha, ou vão para bifosfonato ou para denosumab, a exceção aqui é o ibandronato, que infelizmente não demonstrou redução de fraturas de fêmur, assim como o raloxifeno. Então, primeira linha, bifosfonato ou denosumab, segunda linha, ibandronato, raloxifeno. O paciente vai ser reavaliado após 3 a 5 anos de tratamento. Se usou bifosfonado, parte para drug holiday ou vai para denosumab. Se usou denosumab, obrigatoriamente vai para bifosfonado. Se é um paciente de previsibilidade longa de tratamento, preferencialmente o denosumab, 5 a 10 anos. Se a previsibilidade é curta, bifosfonado oral, 5 anos, ou EV, 3 anos. Os pacientes que evoluem muito bem e usam bifosfonado podem ter drug holiday, porque é uma classe que tem efeito residual. Os pacientes que necessitem podem usar 6 anos de bifosfonado EV, 10 anos de oral. Já no denosumab não existe drug holiday, se você for suspender, precisa obrigatoriamente fazer impregnação com bifosfonato. Então, o recado aqui, não existe férias denosumab, impregna, tá? Não existe férias denosumab, tem que impregnar com bifosfonato. O risco, se não fizer isso, é de fratura vertebral rebote. A fratura osteoporótica, ela é um evento muito parecido com o infarto. Todo mundo que infarta recebe estatina e vai receber para o resto da vida, independente do lipidograma. Todo paciente que fratura tem que receber tratamento para sempre, independente da densitometria. E todo paciente que fratura tem que ser tratado agressivamente, porque o risco de refratura é maior, principalmente nos 2 primeiros anos
pós-fratura. Aí a oportunidade de prevenção secundária. E aí, a categoria de muito alto risco criada nas últimas diretrizes publicadas são pacientes muito graves, geralmente pacientes com múltiplas fraturas ou com fraturas recentes, densitometria muito ruim ou frax muito alterado. Nesses pacientes é preferível uma droga anabólica, apesar de que é aceitável o uso de denosumab, alendronato ou ácido zoledrônico. Depois do uso de uma droga anabólica, obrigatoriamente tem que vir um antirreabsortivo. A droga anabólica tem mais potência e o efeito, tanto em fraturas vertebrais quanto não vertebrais, na sua redução, ele é mais rápido, tá? E tem maior amplitude, isso é demonstrado tanto com romosozumab quanto teriparatida. Na densidade mineral óssea de fêmur total, o romosozumab é o que produz o maior ganho pelo efeito dual. O teriparatida isolado não vai muito bem para fêmur, mas quando associado ao denosumab vai, e fora do Brasil, o abaloparatida é uma boa opção. A sequência importa, então usar um anabólico antes do antirreabsortivo é muito importante, e isso é visto tanto com teriparatida para denosumab, quanto para romosozumab para denosumab ou romosozumab para alendronato, tá? Então sempre preferir o agente anabólico antes do antirreabsortivo, pois os ganhos serão muito maiores. E isso persiste também no longo prazo, tá? Então, durante o tratamento sequencial, se você acertar no início, no decorrer do tratamento, você vai continuar acertando. Um dos problemas do teriparatida é a transição em quem já usou antirreabsortivo, ocorre uma perda inicial em fêmur total, porém essa perda ela sofre menos com a associação do teriparatida com denosumab, demonstrada aqui no Data Study, um estudo através de densitometria, mas que nos respalda a fazer isso nos pacientes que têm alto risco para fratura de fêmur, especialmente aqueles que já usaram bifosfonado ou denosumab previamente. Era esse meu recado, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço.